Olá a todos, nós hoje iniciamos o último capítulo do nosso estudo, do livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz. E o capítulo 50 se chama Cidadão de Nosso Lar. Lembrando ali toda a trajetória de André Luiz no capítulo anterior, em que ele, felizmente, ele reconhece ali Zélia e o companheiro como irmãos. Então ele consegue passar daquele amor possessivo, egoísta, por um amor ali de doação, de reconhecer o quanto o companheiro ajudava ali a Zélia e os próprios filhos, Talvez a casa, o lar estivessem em situações muito mais difíceis se Zélia, a antiga esposa, não tivesse ali um novo companheiro. Então vamos ao capítulo 50. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Lembrando que o André Luiz tinha uma semana para ficar aqui na terra, visitando ali o lar. Então, na segunda noite, me sentia cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual por meio do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros pelo ar e pela água, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. Então vejam que é um exercício para eles, como espíritos, ir ali mudando a alimentação, Porque os espíritos mais elevados, eles não vão precisar de nenhum tipo de alimento sólido, semimaterial. Eles vão absorver ali o alimento, os nutrientes necessários pelo próprio ar, pela própria respiração, ou pela água também, porque a água vai estar saturada ali de elementos que são vitalizadores, que vão ali proporcionar o alimento que o espírito precisa sem a necessidade de nada material. Isso para espíritos muito mais maduros, Mas para quem desencarnou recentemente, ou para os espíritos que ainda estão nessa condição ainda de beneficiários, Então eles vão tomar ali um caldo, como André Luiz tomou o caldo reconfortante, frutas, enfim. Alguma coisa não tão materializado como aqui na Terra, um pouco mais sutil, mas ainda carregado ali de um certo grau de materialidade. Então ele diz: as meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Eu compreendia finalmente as necessidades humanas. Eu não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Eu não era dono dos meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Vejam, já uma outra postura, um outro olhar, bem diferente de quando ele chega ali na casa, a decepção, a tristeza, por perceber que os familiares tinham mudado, a postura em relação a ele, e mesmo tudo ali, a própria disposição ali material dos móveis, tudo havia se modificado. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Então vejam, as boas companhias, E a gente pode estender isso, pensar nos bons livros, nos bons filmes, nas boas músicas, tudo isso que nos inspira, que nos estimula, que alimenta ali a nossa alma. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Ela não se sacrificara por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Lembram que a mãe ia reencarnar, ia receber as mulheres que se envolveram com o marido dela, iam receber essas mulheres o quê? Como filhas, Então a mãe dele demonstrou ali nos relatos a condição desse espírito amoroso,
dedicado, né? Maduro. Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter o endosse espiritual para regressar ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Clarencio me aconselhara com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho. Tobias me recebera como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que se erguia célere e rápida no meu espírito. Então ele é muito grato, né, ao Clarencio, a Lísias, a Narcisa, enfim, veneranda, tantos espíritos ali que o acolheram como, às vezes como mãe, às vezes como irmão. Então ele se sentiu muito amparado, né, muito fortalecido ali em nosso lar. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que se ouviram no ambiente doméstico, né? Porque ele ouviu ali dentro da casa dele, falando da casa aqui na terra, palavras que deixaram ele triste, muito triste no primeiro momento. Com exceção ali de uma das filhas, a gente percebeu claramente que ele não era lembrado com amor ali pelos familiares que ficaram, né? Então ele procurou abstrair, não se fixar naqueles comentários ali. Deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais as justas necessidades dos meus semelhantes. Olha que interessante isso aqui. Ele coloca acima de todos os sentimentos pessoais dele, que poderiam ser aqui de mágoa, de tristeza, de não ser reconhecido. Ele fala acima de tudo isso, as necessidades dos semelhantes, né? As necessidades de Zélia, do companheiro, dos filhos. Era ali que ele colocou então o seu foco, a sua atenção. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravara de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixe só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia ali, né, do problema respiratório gravíssimo que ele tinha. Ele fala para ela: roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível. Passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Aqui é o André Luiz falando, tá? Vou repetir o que André Luiz diz. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível. Passei a interpretar o casal ali, Zélia e o companheiro, como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. E se de fato me sentia companheiro fraternal dos dois, eu devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o doente. Lembram que ali no quarto haviam espíritos difíceis, obsessores, que estavam ampliando ali a doença, o estado difícil que o Ernesto se encontrava. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, conversar, procurar esclarecer esses espíritos. Minhas dificuldades, porém, ele diz, eram enormes. Eu me sentia abatidíssimo, né? Extremamente cansado. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias quando me disse: aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomover, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. Nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si
num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Então vejam, fica claro aqui que vários espíritos, né, a grande parte de nosso lar, precisavam de aparelhos de comunicação para se comunicarem. Como a gente tem hoje, telefone, celular, telefone fixo, WhatsApp, enfim, tantos e tantos mecanismos de comunicação que hoje nos é oferecido, e lá também eles têm os seus aparelhos, mas os espíritos já mais esclarecidos, mais maduros, eles comunicam de que maneira? Pelo pensamento, não é? Os que se encontram afinados desse modo, aqueles que têm ali as afinidades, essa maturidade, podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Então veja, é como se aqui na Terra alguém estivesse em São Paulo e conversasse com alguém em Tóquio, no Japão, do outro lado do planeta, sem necessidade nenhuma de nenhum aparelho, de um telefone, de um e-mail, né, de uma teleconferência, simplesmente pelo pensamento. Isso acontece ainda de uma maneira embrionária para nós, quando nós falamos, nossa, hoje eu estou pensando tanto em tal pessoa, e de repente você telefona para essa pessoa e ela diz a mesma coisa. Nossa, que sintonia, eu também estava pensando em você, né? E ao longo das nossas existências a gente vai desenvolver cada vez mais essa facilidade de comunicação pelo pensamento, mas para isso depende do nosso grau evolutivo, né, da nossa espiritualização, deixando ali pouco a pouco esse apego tão forte que ainda temos à matéria, né? E aí o André Luiz diz, né, lembrei-me quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece. Dirigi-me a Narcisa, encarecendo o socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio, insistia para que ela não me desamparasse. Então vejam que se ele tinha ouvido que muitos em nosso lar se comunicam pelo pensamento, ele pensou, eu vou tentar. E ali faz ali uma reflexão, uma prece, uma meditação, concentrando o pensamento em Narcisa, pedindo que ela auxiliasse. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, né? 20 minutos ali já estava naquela prece, ainda mergulhado na prece, alguém me tocou de leve no ombro. Quem era que tocou no ombro? Era Narcisa, que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Eu não cabia em mim de contentamento, André Luiz diz. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade daquele momento e disse, não temos tempo a perder. Então nós vamos ver na sequência o que Narcisa vai fazer, né? Antes de tudo, aplicou passes de reconforto no doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto. Então, a hora que Narcisa começa a dar o passe ali, os espíritos obsessores que estavam presos ali no quarto, eles vão se afastando, né? Pela condição moral e espiritual ali de Narcisa. Em seguida, ela me convidou com decisão. Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando minha estranheza, acrescentou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Olha que interessante isso, né? Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Ou seja, nós seres humanos, nós emitimos fluidos, nós recebemos fluidos,
Nós emitimos vibrações e recebemos. E ela está falando que os outros reinos também isso acontece. Na natureza, né? Aqui ela não fala mais o reino animal. A gente pode estender esse conceito. Então vejam o quanto a natureza é importante para o nosso equilíbrio. Então quando nós andamos no parque, fazemos uma trilha, né? Observando, sentindo ali às vezes o aroma como de um eucalipto, né? Por que a gente se sente tão bem? Não é só porque é um lugar agradável, um lugar bonito, é porque as árvores, elas vão emitir ali, como a gente vai ver, os seus fluidos que quantas vezes ajudam no nosso processo de cura até, de nos sentirmos bem, de melhorarmos, né? Admirado da lição nova, seguia Narcisa silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, né? Árvores enormes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não pude compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao pedido. Imensamente surpreendido, via perguntar da existência de mangueiras de eucaliptos. Olha que interessante. A Narcisa ali, usando uma linguagem que André Luiz não conhecia, ela chama ali 8 entidades que vão ajudar ali, e ela pergunta a eles, aonde tem aqui pés de manga e pés de eucalipto? Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira me explicou. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Vejam, servidores comuns do reino vegetal, ou seja, entidades que ajudam na proteção à natureza, auxiliares ali dos seres humanos, né? Então não são espíritos ainda humanos, mas são seres encarregados de proteger, de ajudar ali a natureza. E à vista da minha surpresa, ela disse, como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado, né, o único infeliz na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira. Olha que outro ponto muito interessante. O pé de manga e os pés de eucalipto, eles emanam certas substâncias. E a Narcisa, o que ela faz? Ela manipula aquelas substâncias, aquelas emanações dos pés de manga e de eucalipto, né? E à noite, ela fala, aplicamos o remédio no doente, por intermédio da respiração comum e da absorção pelos poros. Vejam que o Ernesto ali, ele recebe então aquele medicamento preparado por Narcisa, né, pela respiração e pelos poros também foram absorvendo. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Ele pensou, meu Deus, o que aconteceu? Que ele melhorou ali tão rapidamente, né? Em curto espaço de tempo, uma melhora tão significativa. E aí o médico diz, verificou-se essa noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. E mal sabia esse médico que foi da natureza mesma, que eles usaram uma medicação manipulada ali de emanações das mangueiras e dos pés de eucalipto. Zélia estava radiante, encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, o André Luiz diz, experimentava grande alegria na alma, grande júbilo, profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Eu reconhecia que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Olha que bonito isso, né?
toda aquela tristeza, toda aquela dor de um início que ele tem, aquele ímpeto de odiar ali aquele homem, ele consegue refletir, encontrar dentro de si as forças necessárias, lembrar de tudo que ele havia aprendido em nosso lar. E ele fala aqui nesse momento que os laços firmes, vigorosos de inferioridade estavam se rompendo dentro dele definitivamente, para sempre. Ou seja, ele começava a se sentir mais forte, mais maduro, mais desprendido, um novo homem ali. Nesse dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. Olha que interessante, pela primeira vez então, ele consegue volitar. Por que agora, a partir desse momento, ele consegue volitar? Porque ele já estava melhorando de uma maneira significativa a sua condição espiritual. Ele estava mais leve, mais sereno. Então isso permitia que ele conseguisse volitar. No momento ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvi-a esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus, o veículo voador. Então, muitos poderiam deixar de usar esse veículo e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância a tempo. Vejam que interessante isso aqui. Esses espíritos mais maduros, eles podem volitar. Mas por que eles não fazem isso em nosso lar? Para não constranger grande número de pessoas que não podem volitar. Então vejam um sinal de humildade. Quando eles precisam se deslocar ali a grandes distâncias com rapidez, o que eles fazem? Eles saem ali do centro da cidade, eles vão para lugares um pouco mais longes, aí sim eles começam a volitar para ir mais rápido. Então vejam o respeito que se tem pela limitação do outro, o cuidado que se tem para não constranger, para que as outras pessoas não se sentissem humilhadas por não conseguirem volitar. Nova compreensão e novas alegrias me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, eu ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa. Então veja, aquele aqui começa a fazer poderíamos brincar com uma ponte aérea, Nosso lar e a casa dele aqui na Terra, acompanhando ali a Zélia e o marido. Então ele ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa sem dificuldade de vulto, sem grandes esforços, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarence o visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Olha o cuidado que Clarence tem, que era um dos ministros, ele tinha ali um cuidado muito especial com André Luiz, que todos os dias Clarence o visitava para saber como ele estava, e Clarence estava muito feliz, por todas essas conquistas da alma que André Luiz estava ali alcançando. Ao fim da semana, lembra que ele tinha 7 dias, já estava chegando ao final. Chegar ao final da minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação, porque vamos lembrar que o André Luiz estava trabalhando nessas câmaras de retificação, onde havia espíritos de grande dificuldade, e daqui a pouco venceria ali os 7 dias, ele ia ter que voltar para os trabalhos ali nas câmaras de retificação. Alegria tornara ao casal que passei a estimar como se fossem meus irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. A luz dormente e cariciosa do crepúsculo
tomei o caminho de nosso lar totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, eu aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, ele dizia, pensando ali consigo mesmo intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida? Com que amor ele atende a toda a criação? Isso nos faz lembrar quando Jesus disse, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Ou seja, deixando tão claro que Deus tem um olhar ali muito particular, muito amoroso por cada um de nós, sem exceção. Então, quando nos sentimos sozinhos, quando sentimos que Deus está longe de nós, na verdade, somos nós que estamos nos distanciando, porque Ele é amor, bondade infinita. Algo, porém, André Luiz continua dizendo, me arrancou da meditação a que eu me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Veja, então, André Luiz volta para o nosso lar e chegando, que surpresa, mais de 200 companheiros estavam ali para recebê-lo. Todos me saudavam generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio, numerosos cooperadores das câmaras estavam ali. Eu não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Olha que momento importante. Até então, André Luiz, ele era o quê? Um assistido, Aquele que precisava de ajuda. Num primeiro momento, ele é resgatado ali depois de 8 anos no umbral, ele vai para nosso lar, vai para o Ministério do Auxílio, Depois ele começa ali o trabalho, eles permitem que ele vá para a Câmara de Retificação, as câmaras de retificação. Depois de tanto tempo, ele tem a permissão para visitar o lar. E essa visita foi decisiva, Foi um verdadeiro teste para avaliar ali o quanto de fato ele tinha não só aprendido, mas ele tinha assimilado, e se ele ia conseguir colocar isso naquela situação tão difícil que era a visita aos familiares aqui na Terra. E ele passou no teste. Então, quando o Clarencio falar para ele, você passa a ser um cidadão de nosso lar, é como se dissesse, você tem agora um passaporte. Você tem um alvará para ser um morador da cidade. Até então você era um assistido, mas agora não. Você é um dos nossos que vão trabalhar, que vão ajudar. Isso foi para ele uma alegria indescritível. Por que tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino, ele diz, André Luiz diz. Por que tamanho amor, por que tamanho acolhimento? Ele se perguntava. Eu não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embarcavam a voz, emocionadíssimo aqui. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. Então vejam, alegria, a gratidão ao Clarencio e a todos aqueles que estavam ali. Enfim, nós encerramos então aqui o nosso estudo, E aí a gente reflete um pouco o quanto é importante um estudo, Porque às vezes a gente lê ali um livro rapidamente, se orgulha de ler 1, 2, tantos livros, mas às vezes a gente lê e não absorve aquilo, não reflete. E esses estudos, eles nos convidam, a fazer uma leitura mais atenta, a ver ali o que está numa frase. E é impressionante, porque quando você lê com mais atenção, nós percebemos quanta sabedoria, quanto aprendizado essas linhas
nos oferecem, né? Desses espíritos, aqui no caso, particularmente, que riqueza que é esse legado, essas obras de André Luiz que nos trazem tanto conhecimento, tanto aprendizado, porque inevitavelmente nós vamos nos afinar com situações que ele passou, né? Será que não vamos em algum momento partir e deixar a família aqui? Como que a gente vai reagir a isso, né? Enfim, são tantas situações aqui, tantas experiências vividas por ele, que tem ali a função não só de nos impressionar, de acharmos que é interessante, mas acima de tudo refletirmos, né? Qual é o nosso propósito aqui na Terra? Por que as alegrias acontecem, mas por que as tristezas e as dores também acontecem? E que elas têm uma finalidade educativa, né, pedagógica, de nos dar ali recados, de nos orientar, de nos alertar, para que pensemos qual é o nosso propósito aqui na Terra, né? O que eu tenho aprendido com as situações boas, mas o que eu tenho aprendido com as lutas, com as angústias também, né? Mas sempre lembrando que Deus é nosso Pai, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é bom, Deus é perfeito, Ele não erra nunca, né? Então aquilo que nós chamamos de desgraça, às vezes até nos revoltamos, a gente vai perceber um dia que a mão de Deus esteve sempre ali, né? Então fica aí essa gratidão a André Luiz por essa obra tão rica, tão importante, né? E esperamos que esse estudo tenha contribuído para vocês, assim como contribuiu para mim, né? Porque no fundo todos somos necessitados, todos somos aprendizes. Então que Deus nos acompanhe, nos fortaleça, nos ampare, e a gratidão a cada um que acompanhou, a cada um que compartilhou ali dessa vibração, que mesmo à distância, mesmo que a gente não se conheça, isso cria ali uma teia, né, do interesse pelo aprendizado, pelo estudo e por tudo que essa obra pode ter despertado em cada um de nós, né? Lembrando que há vários outros estudos de outros livros, né, do Mensageiros, dos Missionários da Luz e de outras obras que não são de André Luiz, para que nós possamos acompanhar também, né? Isso feito por outros companheiros da Casa de Fabiano. Então que Deus nos ampare, nos fortaleça, nos envolva hoje e sempre. Então que possamos continuar ali os nossos estudos. Graças a Deus, graças a Jesus.